contar para nós essa ligação que tem, né, com o nativismo, começar por aí, como que surgiu essa tua paixão aí pelos nativismos? Bom, o nativismo ele vem para mim no decorrer do tempo e da minha participação no movimento tradicionalista, de certa forma, né? O meu pai era um homem que usou muito a bombacha, né? Ele entra para o movimento a partir do Pedro Darcy, que eu sei que é um que vocês já entrevistaram. E o Pedro é meu padrinho de batismo, inclusive, pela amizade dele com meu pai. E é ele que apresenta a bombacha para o meu pai, ainda jovem, os dois. E o meu pai vai dançar no CTG, a convite do Pedro, um CTG que foi criado dentro da Cotrijuí. O meu pai trabalhava lá, o Pedro lá também. Os dois acabam se encontrando, fazendo uma amizade. O Pedro monta um grupo folclórico de dança dentro da Cotrijuí e convida meu pai a participar. E apresenta a bombacha para o meu pai. Meu pai vira um apaixonado pelo movimento. A coisa que meu pai mais gostava era realmente que a gente enxerga aqui no pesqueiro. Essa reunião de amigos, onde tinha uma gaita roncando, tu podia ter certeza que tu ia encontrar meu pai lá. E obviamente com esse amor dele, essa paixão, vem meu irmão, tem um irmão mais velho, 5 anos mais velho, que ele tenta colocar dentro desse movimento. Meu irmão no início não aceita muito, vai encontrar a bombacha mais tarde e é outro apaixonado também, mas meu irmão gosta mais da dança, né? Eu já acabei me envolvendo mais com a música, provocado pelo meu pai. E meu pai declamava, meu pai gostava muito de cantar, mas não sabia. Então ele usava a declamação para poder se envolver. E dessa forma eu fui sendo inserido dentro do movimento tradicionalista, vamos chamar assim. Os CTGs, lá no CTG Clube Farroupilha, onde eu iniciei e fiquei por muitos anos. Cantei para as invernadas depois. Foi o primeiro festival que cantei na vida, foi lá. Enfim. E passou o tempo, eu acabei me apegando com a música mesmo, daí fui pro palco cantar baile. Eu canto baile até hoje, canto desde os 14 anos de idade, eu canto baile. Já estou aí quase com 30 anos de música profissionalmente, né? No momento que tu sobe no palco e ganha para fazer música, tu se torna alguém que de fato vai fazer música profissional. Então, de certa forma, tu vai se inserindo dentro do movimento. Foi por aí a minha entrada no mundo tradicionalista e depois, conhecendo a música um pouco mais, eu começo pela música de baile e logo me apego pela música nativista, que a gente falava em off ali, da minha leitura sobre a divisão da música gaúcha, que ela tem 2 estilos musicais distintos e que em determinados momentos não se cruzam, inclusive, né? Existe um espaço arredio ao outro em determinado momento, que é a música galponeira, que eu classifico dessa forma por ser a música do galpão, a música de dança, a música do baile do fandango, e a música nativista, que é a música que a gente senta para ouvir. Não que não possa dançar a música nativista. Existem alguns ritmos que são mais animados e dá para dançar. Mas a música nativista é geralmente, na sua grande maioria, aquela música para sentar e ouvir. Ela tem um tom mais clássico do que a música do galpão. E automaticamente as letras têm muito mais conteúdo poético do que a música do fandango. Que a música do fandango mais interessa o ritmo do que o conteúdo da letra, né? Não que não seja importante. E na música nativista o que importa mais é o poema do que a melodia. Mas claro que o casamento de tudo isso acaba se tornando, vindo, né, pro acervo musical da nossa música regional gaúcha, um monte de coisas maravilhosas que representam muito a gente, representam várias pessoas aí nesse movimento. Então, na minha concepção, nós temos 2 estilos musicais, a música galponeira e a música nativista. A música nativista, na minha leitura, nasce a partir da mente e da criação do Noel Guarani. Ele, para mim, é a primeira referência da música nativista. Acho que ele até já foi citado aqui em alguma outra entrevista. E ele, daí, unido do Senair Maicá, do Jaime Caetano Brau, do Pedro Hortaça, formam os 4 troncos missioneiros depois, né? Mas o primeiro movimento começa com o Senair com o Noel Guarani, que chama o Senair para que possam fazer esse primeiro movimento desse estilo musical que não era prestigiado aqui na nossa música. Daí nós temos o movimento festivaleiro, né? Que é essencial e fundamental, e acho que esse é o nosso foco aqui, né? Que é a criação da música do zero aqui no pesqueiro a partir de um tema específico.
e também até onde ela vai, né? Aqui muito é criado para que possa ir para outros festivais, né? Participar de outros eventos de cunho nativista com músicas inéditas, né? Que é o regramento principal aí, a regra principal dos festivais nativistas. Então, desde a criação da música aqui no Pesqueiro, que vai parar lá no palco do Canto de Luz, que é outra ligação que a gente está falando aqui, é bem importante esse movimento. Os festivais de barranca são laboratórios natos, né? Onde as pessoas aprendem. Tem muita gente aqui que vem escrever o primeiro poema aqui na Barranca do Rio, né? E não nesse rio, que não na Barranca do Rio Juí. Existem outros tantos, né? Agora, no próximo final de semana, existe o primeiro de todos os festivais de barranca, que é o Festival da Barranca mesmo, que é o início desse movimento, que é um grupo de pessoas lá atrás, formado por Aparício Silva Rilo, Nico Fagundes e outros que formaram e formam ainda os Angueras, um grupo de música nativista originários de São Borja, onde ocorre esse festival. Esse festival é na Barranca do Rio Uruguai, em São Borja. Historicamente tem mais de 50 anos, eu não sei precisar quantos anos já tem, mas passa de 50, porque ele é anterior aos festivais nativistas estilo Canto de Luz, então, que o primeiro, o pioneiro de todos, a Califórnia, nasce lá em 71. E ela nasce após a barranca já existir, né? Há quem diga que até foi provocado dentro da barranca a possibilidade de surgir um festival nos moldes que se tornaram a grande maioria. A gente tem mais de 100 festivais hoje dentro do estado e até fora dele. Santa Catarina já tem festival nativista, o Paraná já tem festival nativista. Esses festivais de barranca aqui mais ainda, né? Porque são muitos, realmente. Alguns acontecem, inclusive, sem ter um rio que margeia o espaço. É dito de barranca pelo modelo, onde tem um tema específico e as pessoas têm que compor de acordo com aquele tema, né? E apresentar as músicas num determinado momento para que ali fiquem registradas e possam ter continuidade a partir disso. Então o movimento festivaleiro, ele nasce um pouco mais tarde do que o nativista, na minha concepção, e acaba se tornando uma referência para o acervo musical do cancioneiro gaúcho, da música regional do sul do país, enfim, a nossa música gaúcha. E dentro dessa mesma lógica, eu tenho a leitura, falava também off ali, das divisões, né, das ramificações que cada um dos lados tem. A música galponeira, a música do baile, ela tem as várias ramificações. Nós temos a música serrana dos Bertus, que são pioneiros. Nós temos a música mais agitada, num estilo mais moderno, que tu consegue dançar samba em cima da nossa música de uma vaneira, do fandango. E daí já entra a influência do Tchê Music, que é algo que ocorreu ali nos anos 90 até o início dos anos 2000, um movimento que era uma tentativa de tornar a música gaúcha conhecida no Brasil todo, um estilo musical sucesso nacional. E dessa forma não se conseguiu, na verdade não se conseguiu. Alguns foram até lá, nós temos o grupo Tchê Garotos, que inclusive os mais conservadores talvez nem reconheçam eles como música gaúcha, mas eles, com a música gaúcha do estilo, do jeito deles, levaram a música gaúcha para dentro das novelas de rede nacional. Enfim, nós temos, antes disso ainda, voltando um pouco, Teixeirinha é um dos principais artistas da nossa música regional gaúcha e ele é o maior, na minha concepção, é o maior até hoje. É o rei do disco, tem esse mérito porque realmente vendeu disco até muito pouco tempo. Ele estava entre os 5 maiores vendedores de discos do país e já faleceu aí há mais de 30 anos, né? Quase 40 anos. Então, o Teixeirinha é responsável também por movimentar nossa música, por criar um estilo musical que vai para o fandango, que acaba, de certa forma, desenvolvendo a nossa música, né? E obviamente, o amadurecimento dela, né? E a atração de muitos músicos. Outro ponto que eu acho que vale a gente falar, nós temos hoje no movimento nativista principalmente, não que a música do baile também não tenha, mas o movimento nativista provocando uma gurizada que está vindo, né, e vindo com alto padrão musical, né. Nós temos aqui no Pesqueiro, temos no Canto de Luz também tem, e outros de todos os festivais têm a cada ano surgindo novos talentos, instrumentistas, exímios instrumentistas a padrão mundial, assim, de qualidade do que eles conseguem desenvolver com seus instrumentos, violonistas, acordeonistas. Aqui no Pesqueiro tem um menino,
o Leonardo Ferreira, filho do Jefferson Oliveira. O pai é Oliveira, e ele é Ferreira. E ele, o Léo, ele tá acima do que tu tá vendo aqui. É realmente um instrumentista espetacular, fora da média, acima da média. Né? Fantástico. É um menino menor de idade ainda, nem sei precisar a idade dele agora, mas ele é menor de idade e desempenha um instrumento, acordeon, assim, a padrão internacional do instrumento, assim. Enfim, de certa forma, tentando resumir um pouco, eu entendo a música nativista, todo esse movimento, a criação, né, dos festivais a partir de um modelo como o pesqueiro para dentro dos festivais, que nem é o caso do Canto de Luz. Aqui na volta nós temos grandes festivais, né, a Coxilha Nativista em Cruz Alta, o Carijo em Palmeira das Missões, o Canto Missioneiro em Santo Ângelo. E daí nós vamos adiante aí, né? Vários festivais que são fundamentais para que esse movimento continue, né? E é uma forma de prestígio, é uma forma de sobrevivência de uma grande parcela dos músicos nativistas, né? Que vivem esse mundo, né? Tem gente que vive e sobrevive com os ganhos que os festivais dão. Então ele é uma fonte de renda muito importante pro movimento cultural, pro movimento artístico-musical. Então, de certa forma, eu entendo que o movimento nativista e toda a sua criação é fundamental e talvez a maior expressão cultural gaúcha. Né? Nós temos a dança muito forte com o Enarte, tudo aquilo que é criado, organizado e movimentado pelo MTG, pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, e tem a sua importância, a sua representatividade. Mas para mim, não porque talvez eu esteja mais inserido dentro desse segmento, mas o movimento nativista ele é talvez a principal manifestação cultural da cultura regional gaúcha da atualidade. Isso, foi como músico, eu tenho alguma coisa de composição também, mas muito pouco. Eu sou instrumentista, mas sou instrumentista caseiro, eu toco pra mim, né? Raramente eu me arrisco a ir pro palco com instrumento. E eu sempre digo que a vida foi muito querida comigo, porque ela me permitiu, por uma vida toda até hoje, já são então, que nem eu estou dizendo, são 28 anos já de estrada, e dentro dessa vivência, a vida sempre me proporcionou ter uma banda atrás de mim, me deixando apenas focado em cantar. Então, obviamente que o meu canto é muito mais desenvolvido do que o meu instrumento, né? Mas eu sempre tive o prazer, né, e a dádiva da vida ter me dado músicos que pudessem me acompanhar e eu não ter que me dedicar para isso, né? Então, no decorrer do tempo, fui entrando nos festivais nativistas como intérprete, algum momento como compositor, e depois, com o passar do tempo, com a questão da criação do Canto de Luz em Ijuí, o Canto de Luz que nasce dentro do DEMEI, enquanto o Lite, que é o criador, era presidente do Departamento Municipal de Energia, e eu trabalhava lá dentro também, era coordenador técnico lá do departamento na época. E o Lite, nós já éramos parceiros musicais, o Lite convida para ajudar a fazer o evento, que é uma ideia dele, e parte para dentro de um movimento aí que era elaborar um festival nativista, dar andamento numa ideia dele, que foi o Canto de Luz, que ele presidiu a primeira e a segunda edição, eu coordenei já essas duas edições, e depois, a partir da terceira edição, eu assumi a presidência, o Lite se retirou, voltou para as origens da composição e virou um participante do evento, e eu acabei conduzindo então todo o comando desse evento até a 10ª edição, eu fui presidente. Na 11ª eu ainda auxilio o atual presidente na condução da organização do evento, mas já não presido mais, e a 12ª edição que ocorreu nesse ano em janeiro, eu viro um participante também, eu subo no palco para interpretar uma música, um convite que surgiu de última hora. Eu não estava nem preparado, nem estaria na cidade, por acaso do destino, alguns compromissos que estavam marcados fora da cidade acabaram não se confirmando, eu acabei ficando em casa e recebi um convite para cantar a música no Canto de Luz, então fui a palco para cantar uma música dentro do festival. E virei um participante do Canto de Luz também, aquele festival que por anos eu administrei, acabei usufruindo de tudo aquilo que a gente criou nessa edição, quando pude interpretar uma composição. Então, dessa forma que eu me encontro, na verdade, dentro desse movimento, né? E obviamente, pelo envolvimento musical, mas também a parte da organização,
tu acaba virando, de certa forma, uma peça-chave dentro do movimento, porque a gente criou um evento em Ijuí que é referência para outros. Apesar da pouca idade do Canto de Luz, ele é um dos principais festivais do estado hoje, e o principal destaque é a organização que a gente criou lá dentro, né? O Canto de Luz ele tem sistemas digitais que fazem que a administração toda do festival seja feita com o mínimo de consumo de folhas. Então ele é digital, é praticamente um evento, eu diria que 95% digital. Alguma coisa ainda é preciso papel, quando necessita a comprovação de assinatura de algum documento, é necessário que se use o papel. Do contrário, ele é um festival praticamente digital. As inscrições são via online, pelo próprio site do festival, e ali por trás do site tem vários sistemas que a gente criou que auxiliam na administração do festival. O Canto de Luz, ele tem no quesito compositores, músicos envolvidos, eles acabam, na verdade, e daí vou usar a palavra deles, não vou usar nem a minha porque eu vou ser suspeito de falar. Os músicos classificam o Canto de Luz entre os 5 maiores e melhores festivais do estado na atualidade. Mas digo, o critério organização é que favorece para que o festival tenha esses méritos, né, reconhecidos. Mas obviamente que a qualidade musical nesses decorrer de 12 anos, 12 edições, são muito importantes, né? Contribuíram de forma muito expressiva para o movimento, né? Um acervo muito interessante que o Canto de Luz preserva, constrói e preserva durante todo esse tempo. Em relação ao público, eu sempre tenho comigo que um festival, quando tu envolve recurso público, seja via lei de incentivo ou próprio do município, que é o caso do Canto de Luz, o pagamento é a participação do público. Existe um público cativo dos festivais, existem grupos de amigos, na grande maioria aposentados, que circulam festivais nativistas, independente de distância. É a atividade de lazer deles participar dos festivais como ouvintes, como plateia. E assim como é o caso também desses festivais de barranca, tem muitos aposentados que se aposentaram e têm como rotina os festivais de barranca. Então, nesse sentido, o público em Ijuí sempre foi muito bom para o Canto de Luz, né? Dentro do seu propósito, lá no TG Farroupilha, a primeira edição do Parque Vanderlei Burman, as outras edições lá no Farroupilha e as últimas edições na SOGE. Há uma discussão sempre constante de que o festival foi elitizado ao ser levado para a SOGE em termos de público. Nunca foi essa a intenção, né? A intenção foi realmente colocar a melhor infraestrutura para os artistas e também, obviamente, para o público, né? E para os órgãos de imprensa, que eu sempre trabalhei com 3 pilares, que um é o público, que é o dono do espetáculo, os artistas que são responsáveis pelo espetáculo e os órgãos de imprensa que são responsáveis por dar continuidade, né, e não deixar morrer ali um evento que tem toda uma grandiosidade e, obviamente, um investimento pesado para que ocorra da forma que deu, né? Eu tenho uma visão minha, bem particular, de que tu só vai conseguir evoluir o teu povo com educação e com cultura. Tu nunca vai conseguir tirar o teu povo, né, em evolução da posição atual que ele está, sem a educação de qualidade e cultura. E quando a gente fala de cultura, realmente é o conteúdo poético que está por trás de todas essas músicas que são criadas aqui no Pesqueiro e são levadas ao Canto de Luz e outros festivais, porque são conteúdos culturais de qualidade. A dita porcaria, né, perdão da palavra, que a gente tem classificado outros estilos musicais de ordem nacional e que não tem contribuído nada para a sociedade, com todo respeito a cada estilo musical, mas tem muita criança hoje aí, daqui a pouco, seguindo o que está ouvindo lá e talvez deixando de seguir o que a gente está produzindo aqui. Então eu sempre digo que conteúdo de qualidade cultural é sempre importante. Eu acho que esse é o principal objetivo dos festivais e a sua contribuição para a sociedade de ordem geral. É produzir conteúdo de qualidade para a evolução cultural do seu povo. Essa, para mim, é o resumo do movimento de produção musical, né, da nossa música regional gaúcha, seja ela do fandango ou a nativista, né, dentro da minha lógica de classificação musical. Então, para mim, essa é a importância dos festivais. Para além de, obviamente, né, o estilo de festival, que é o caso do Pesqueiro aqui, que é um movimento de confraternização. Então, são pessoas que pensam da mesma forma, têm um pensamento muito alinhado,
gostos muito semelhantes, né? E que acabam se irmanando num determinado local para viver a vida, ser feliz, né? Produzir música, que é uma coisa que gosta, é prazeroso, né? É prazeroso pro artista ele compor uma letra e uma melodia, depois ver a música no palco sendo apresentada e depois talvez ouvir num rádio, ser usado numa trilha sonora de uma história ali na rede social hoje, tentando conectar o estilo musical com a modernidade que está aí, né? A rede social que a gente está tão dependente aí, necessário para que possa, inclusive, disseminar tudo que é produzido também, um excelente canal de divulgação, né? Exatamente, é uma continuidade, na verdade é uma paixão, né, que vai passando de geração para geração e vai dando continuidade, né? Eu acho que essa essência, né, ela não pode perder, o pesqueiro ele é um incentivador disso, ele criou uma categoria específica que é o Alevino, é o Festival das Crianças. O próprio Canto de Luz também tem a Lamparina, que é o festival infantil de interpretação das crianças. Aqui o Alevino, a provocação é que as crianças já componham, né, as crianças, modo de dizer, né, são jovens, né, quase adultos ali, que estão dentro desse nicho de pessoas que estão dentro dessa faixa etária. Então, na minha concepção, é mais que importante o movimento também para a continuidade, né? Para além de tu tá daqui a pouco preservando a história, a tua história, a história do teu povo em música, né, em atividade artístico-musical, tu ainda insere conteúdo de qualidade para o teu povo, evoluindo ele culturalmente e ainda dando continuidade a todo esse movimento. Eu te digo. Tem alguma música que marcou para finalizar, né? Exato. Uma música que tem marcou festa assim, que se apresentou e tal. Tem, na verdade são muitas, né? A gente vai se apegando também a algumas coisas, né? Aqui no Pesqueiro, por exemplo, tem muita coisa, muito apego porque tu ajuda a criar, então, de certa forma, tu também é um pouco de pai daquela obra, né? Então, aqui no Pesqueiro tem uma música que teve uma repercussão muito interessante, que foi criada aqui, que é do Pedro Darcy de Oliveira, entrevistado aqui também, que é Coletando Sonhos, é uma letra do Pedro, uma parte da melodia do Pedro, outra parte é minha, e a gente cantou no palco do Pesqueiro, acho que na terceira edição, e ela tem uma repercussão muito grande porque ela fala da importância e da dignidade da profissão do papeleiro, que muitas vezes ele é excluído da sociedade, né? Mas de fato ele é membro da sociedade e o trabalho que ele faz é tão importante para o meio ambiente de forma geral, mas também é de ordem organizacional também e uma atividade profissional digna para que ele possa ganhar o dinheiro dele tanto quanto outras profissões ou demais profissões que a gente tem aí na sociedade. E do Canto de Luz, como é? Canto de Luz tem a campeã da primeira edição, ela representa muito para mim, ela é um mate para o pai. É quando o cara vai tomar o mate com o pai ali, já enxergando que um dia o pai vai partir, e ele toma um mate com o pai ali, relembrando a canção de Niná que o pai cantava para ele. Enfim, tem uma mensagem fantástica, uma letra e música do Newton Júnior da Silveira, um instrumentista, um pianista, compositor lá de Santo Antônio da Patrulha, um amigão, que realmente tem um talento apurado aí para a composição. E eu destaco essas duas músicas aí, do Pesqueiro e do Canto de Luz, para que a gente encerre aí. Obrigado pelo espaço aí de poder falar um pouco sobre a nossa música e a nossa cultura. Valeu!